Olá, lindões e lindonas. Gente, peguei uma encomenda de uma cliente que é um jogo de cozinha maravilhoso. Me apaixonei por esse jogo. Ela achou uma foto, não sei se foi no Pinterest, não sei onde foi que ela achou. Mas por fim ela me mandou essa foto de um tapete retangular para que eu precificasse. Daí, assim, os meus jogos de cozinhas ou passadeiras no retangular, eles sempre são um pouquinho mais caros. O porquê? Porque eles pedem mais barbante, né? Um tapete que ele requer mais barbante. E o oval sempre vai menos barbante, lógico, dependendo da metragem. Mas eu acho que o retangular, ele pesa bem mais. Então, eu faço a precificação de acordo com o material gasto mais o meu trabalho, né? Então, assim, eu não sei como vocês fazem a precificação de vocês, mas eu coloco sim, não só o material, como a mão de obra, minhas horas trabalhadas, e eu tenho minha forma de precificar, e o retangular ele sempre sai mais caro aqui no ateliê. Daí eu passei o preço do retangular e do oval, onde ela preferiu ficar com o oval. No retangular ele saiu no valor de R$ 240 e no oval R$ 190 foi o valor que eu fiz para minha cliente. Ela quer esse tapete todo no azul, com um detalhezinho branco, pouquíssima coisa no detalhe branco. Eu até separei aqui para vocês, porque assim, na verdade, não é o tom que ela quer. Não é. Deixa eu fazer um furo aqui de baixo para que eu coloque os dedos. Então, olha, peguei aqui esse Eroroma. Ele é um fio 6. É só azul, gente. O nome aqui, ó. Deixa eu aproximar. Mas por fim só tá escrito azul, não tá escrito azul bebê. Eu até já comecei as bases aqui, gravei a parte das bases, né? Tinha gravado já a introdução do vídeo, porém eu perdi. Tive que fazer a liberação do espaço do celular e acabei que perdi a entrada, onde eu mostrei tudo certinho para vocês, mas eu mostro novamente, não tem problema. Mas eu não tinha me atentado que não era azul bebê. E eu falo no vídeo que é azul bebê e não é, é só azul. Então, por fim, vai ser uma produção de um jogo de passadeira. Achei, gente, no Facebook. Eu tava fazendo a postagem aqui das minhas coisas, né? Das fotos das passadeiras, dos trilhos de mesa, das coisas que eu tenho aqui para vender. E fazendo as postagens. E falei, meu Deus, já revirei o YouTube e não achei a base que eu preciso fazer da forma que a minha cliente quer. Mas por fim eu achei sim no Facebook, não foi no YouTube, onde tem um jogo de cozinha da Samila, acho que é da Samila Crochê, que é o jogo de cozinha folha. Gente, porém, no vídeo eu vou explicar para vocês direitinho o porquê que não dá para eu fazer o tapete folha, porque ele passaria da pesagem e do tamanho. O tapete folha da Samila, eu cobraria de 60 a 70 reais a unidade do tapete oval. Então, passaria, minha cliente não ia concordar, ela já não quis o retangular para poder escolher o oval, que foi um valor mais baixo. Dirá se eu faço um oval com o valor que passaria do que ela gostaria de pagar. Então, por fim, eu vou começar aqui a fazer as bases, vou mostrar para vocês. E daí, assim, é um tapete lindo, ficou um jogo maravilhoso, duas corzinhas muito básica, assim, mas ficou maravilhoso. Tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal e espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Bora trabalhar! Gente, então já confeccionei aqui as bases, ó. Aqui tá tudo mudado, mudança de planos para tudo. Eu fui lá nas redes sociais que eu costumo vender, que é o Facebook, é onde eu mais vendo. Eu não vendo tanto pelo Instagram, então eu vendo mais pelo Facebook. E lá eu consegui fazer a venda de 2 trilhos de mesa. Creio eu que já subi o vídeo para vocês dos trilhos de mesa. Uma única pessoa já levou logo 2 trilhos de mesa. Então, nessa venda eu acabei que achando lá na página o tapete da Samila, acho que é Samila, gente, se eu não me engano foi isso mesmo que eu vi, Samila Crochê. E lá, quando apareceu o tapete folha, creio eu que tá correto o nome, tapete folha, ele tem essa base aqui, ó, que é exatamente o que a minha cliente precisa.
Ela queria que fosse todo fechadinho dessa forma e exatamente da forma que ela queria foi que eu consegui confeccionar. Então, eu fiz as duas bases e a passadeira. Olha só, não dá nem pra ver porque é bem grandão. Então, a passadeira tá fechadinha, mas as duas bases tá feita, ó. Já tá confeccionada as duas bases e a base da passadeira. Então, a cor que vai mais predominar é o azul, que é da forma que ela quer. Então, assim, o branco vai vir em pequenos detalhes. Eu vou confeccionando, vou trazendo para vocês ver como que tá ficando. Mas, assim, vale muito a pena fazer. Eu não sei se eu vou fazer igualzinho o tapete folha dela, mas pelo menos a base eu peguei. Até o fim dessa peça eu decido, porque eu cobrei R$ 190. Então, eu acho que a peça que a Samila gravou passaria de R$ 190. Para mim não compensaria tanto. Mas eu vou fazendo as confecções aqui, as confecções, passando os detalhes, as partes, para ver o tamanho que vai ficar. Então é isso, vou passar o branquinho aqui na base, vou jogar mais um azulzinho, tô pensando em jogar um azul que eu tenho aqui para fazer os detalhes. Mas aí quando eu voltar com essa segunda parte, vocês vão ver que belezinha que ficou. Dona, já voltei com tudo confeccionado, tá? Eu ia voltar somente com essa partezinha aqui, mas aí surgiu um imprevisto onde eu precisei já crochetar tudo e entrou mais encomenda e daí muita coisa, glória a Deus, para gravar para vocês. Por fim, eu decidi já fazer toda a peça e trazer para vocês verem já a peça confeccionada. Fiz a pesagem dela, deu 1,435 kg. Então, passou de 1 quilo nessa produção. Vamos ver se a balança não dá ruim aqui, ó. Deixa eu tarar. Pronto, tarei. E vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. 1,436 kg crochetado nessa belezinha de jogo. Que ficou maravilhoso. Eu vou abrir pra vocês e vou mostrando e vou falando por que que eu mudei. Gente, se com esse bico aqui já ficou essa pesagem, dirá se eu fizesse o tapete real. Olha, então eu fiz a confecção das peças, olha que coisa mais linda esses tapetes, como eles ficaram. Tô subindo aqui o vídeo para vocês conseguirem dar um printzão aí, ó, e ver que belezinha que ficou. Gente, então aqui é o azul bebê, tá, da Euroroma. Aqui eu já joguei um azul uns 2 tons acima. Eu não tenho o lote dele, mas eu ainda tenho o bonitão aqui. Então, é 2 lotes acima, mas é só vocês jogar, qualquer azul vai ficar bacana. Um azul índico, um azul royal. O bebê misturando com azul um tom acima já fica bacana, porque dá essa diferença no tapete. Olha só que destaque que deu. A minha cliente, ela queria todo nessa cor. Porém, eu coloquei por conta própria esse daqui para dar um destaque, porque senão ia ficar um tapete muito morto, mas ela já gostou, tá, da peça, ela se apaixonou. Falou que eu não poderia ter tido uma ideia melhor de ter colocado um azul um pouquinho mais escuro, para poder ficar essa lindeza que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, aqui é o ponto X. Olha que belezinha, o ponto X. Eu coloquei aqui e depois fui vindo fazendo toda a cobertura de ponto alto. Então, até esta parte aqui, eu fiz a sequência do tapete folha. Então, até aqui tá real o tapete folha. O porquê que eu não terminei. Eu vou colocar a passadeira aqui e vou explicando pra vocês. Lindonas, então aqui tá todo o jogo, tá? Com a passadeira ficou imensa. Você consegue pegar? Lindonas, então a passadeira ficou imensa, não sei o tamanho, mas quando eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar tudo certinho pra vocês. Porque a minha fita métrica, ela tem que abrir aquele ursinho, sabe? Que você clica no narizinho dele e daí você vai abrindo. Olha que beleza, gente. Olha o peso, olha como ficou bem assentadinho. E é fio 6, tá? É tudo fio 6, mas ficou bem assentadinho esse jogo de passadeira. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não fiz o bico real do folha. Porque, ó, nesse tapete aqui, o conjunto folha, ou somente tapetinho ou a passadeira, teria que dar mais numa sequência aqui nas carreirinhas, para depois vir todo o design das folhas
aí sim eu fazer a introdução do bico. Então, esse jogo aqui, eu cobrei R$ 190 nesse jogo de cozinha, jogo de quarto, depende do que a minha cliente vai querer fazer. Mas eu cobrei R$ 190. Se fosse o jogo folha, eu cobraria R$ 260. Então, olha a diferença, como ia ficar gritante a diferença desse valor. O porquê, gente? Esses tapetes, vocês vão ver a medida deles, creio eu que a passadeira ficou em torno de quase 1,50 m. Deve ter ficado 1,48 m, não sei. Eu tinha medido até um certo ponto ela tinha dado 1,37 m. Até o certo ponto que eu tinha feito a medição dela. Agora, imagina ela depois de pronta. Então, assim, gente, o meu preço é esse, né? É bem relativo, cada um coloca o valor que deseja, que acha melhor nas suas peças. Mas é uma passadeira grande, é um tapete muito fechado, ele requer um pouco mais de barbante. Vocês viram que deu quase 1,6 kg, né? 1,4 kg e pouquinho de gramas nele. Não tem tanto arremate, porque eu conto isso também. Um tapete que ele me dá muito arremate, eu já cobro um valorzinho um pouquinho a mais, que seja R$ 4 ou R$ 5 a mais pelos arremates, eu também cobro, tá? Então, assim, é bem relativo. É bem relativo. Deixa eu cortar aqui ligação aqui, gente. Deixa eu desligar aqui. Outra coisa. O meu tapete, quando eu faço ele no fio 6, ele é um valor. Quando eu faço ele num fio 8, é outro valor. Ah, mas o fio 8 alcança mais rápido a medida. Sim, alcança. Mas para fazer a torção do fio e começar a confecção, ele me dá um pouco mais de trabalho na conta de me dar um pouco mais de dor na mão. Eu tenho isso comigo, eu não sei se vocês têm. É um tapete que para mim fica mais pesado. Ah, mas fica mais pesado porque, lógico, a torção de fio tem fio a mais, tem 2 fios a mais. Mas, ao meu ver, o fio 8 eu cobro mais caro porque realmente por conta do trabalho. Mas olha que belezinha, eu vou passando a mão aqui, gente, porque eu acho uma delícia de passar a mão. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido, mas olha que beleza de jogo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A videoaula do tapete folha, que é muito bonito de fazer. Um dia ainda vou fazer ele para trazer para vocês. Mas olha essa imagem, gente. Olha esse ponto X, a riqueza de detalhe que dá na peça. Gostaria de fazer com mais cores? Gostaria, mas foi a minha encomenda, então eu não posso mudar. Tá? Então, deixo sempre aquele beijo mega carinhoso, pedindo que o Papai do Céu abençoe o dia de vocês, que vocês possam fazer produções maravilhosas. E, gente, eu fiquei entristecida com uma lindona que fez um comentário no meu vídeo, que ela colocou assim, dessa forma: oxe, tem uma raiva que mostra os tapetes e não faz videoaula, ou que mostra as peças e não faz videoaula. Isso foi numa capa de filtro minha, mas me incomodou. Eu li esse comentário ontem e, gente, ninguém é obrigada a nada. Eu acho que assim, a gente tem que ter gratidão a cada menina que traz videoaula assim no YouTube, para que a gente faça isso aqui, ó, peças abençoada, maravilhosa. Mas isso não é uma obrigação, gente. As pessoas têm que entender que isso não é uma obrigação. Então, assim, vamos respeitar, lógico que opinião cada um tem a sua, né? Mas vamos respeitar as lindonas aí que traz conteúdo para vocês, que não é fácil. Eu poderia agora estar limpando a minha casa, minha pia tá cheia de louça, mas não, eu quero trazer aqui meu modelinho para que vocês vejam, para servir de inspiração. Tem o trabalho de colocar um lençolzinho aqui na cama, tem o trabalho de já correr com arremate. Eu tenho trabalho porque, assim, é o que eu gosto e a respeito. E eu respeito os meus inscritos no meu canal. Então, assim, é questão de fidelidade a vocês que acompanham e que tira o tempo para motivar, não para destruir a gente, sabe? Então, ninguém tem obrigação a nada. Desculpa o desabafo, mas antes de dar tchau, eu queria colocar isso que me incomodou um pouco essa semana. E assim, gente, a gente coloca as inspirações para vocês, para que vocês vejam cores, modelos, e gratidão a cada menina que faz videoaula aí, trazendo para a gente poder fazer a cópia dos modelinhos de vocês, ganhar o nosso dinheiro e pagar nossas contas. Mas ninguém tem obrigação a nada, e esse foi o meu desabafo, mas
Continuo deixando o meu beijo e minha gratidão a todos os meus inscritos. Deixa o like, se inscreva no canal e que Papai do Céu abençoe o dia de cada um. E bora pro próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau!